Amados irmãos e irmãs, quem de nós nunca sentiu o coração apertado, a alma pesada, como se um pedaço de nós tivesse sido arrancado? A vida, com suas curvas inesperadas e seus desafios muitas vezes cruéis, tem o dom de nos deixar marcas, cicatrizes que às vezes parecem impossíveis de curar. Talvez você esteja agora mesmo passando por um momento de profunda tristeza, de uma decepção que esmagou seus sonhos, ou de uma perda que deixou um vazio imenso. A dor, meus queridos, é uma parte inegável da nossa jornada, um eco das batalhas que enfrentamos, dos tombos que levamos, das promessas que se desfizeram no ar. E nesse turbilhão de sentimentos, é tão fácil se sentir sozinho, desamparado, como se ninguém pudesse realmente compreender a profundidade do que você está vivendo. É como se o mundo ao redor continuasse girando em seu ritmo frenético, enquanto você se sente paralisado, preso em uma teia de angústia e desesperança. O coração quebrantado não escolhe idade, nem condição social, nem força aparente. Ele atinge a todos, de forma sutil ou avassaladora, deixando um rastro de exaustão e, por vezes, um questionamento sobre o sentido de tudo. E quando a gente se vê nesse lugar, com a alma em pedaços, a gente anseia por algo ou alguém que possa nos acolher, nos entender e, mais do que tudo, nos ajudar a juntar os cacos. A gente procura por um bálsamo que acalme a ferida, por uma voz que nos diga que tudo vai ficar bem, que existe uma saída, uma luz, mesmo que agora tudo pareça escuridão. Hoje, eu quero convidar você a parar por um instante, a respirar fundo e a permitir que uma verdade poderosa, antiga e sempre nova, alcance o lugar mais sensível do seu ser. Essa verdade fala de um cuidado que transcende qualquer compreensão humana, de um amor que não se cansa de nos buscar, mesmo quando estamos caídos, mesmo quando pensamos que não há mais jeito. É um convite para sentir um abraço que reconstrói, que restaura, que não ignora a sua dor, mas a acolhe com ternura. Prepare seu coração, porque a promessa que vamos explorar hoje é um bálsamo para as feridas da alma, uma promessa que nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, existe uma mão estendida, pronta para nos levantar. E essa mão, amados, é a mão de Jesus, que está sempre atento ao nosso clamor, pronto para nos envolver em seu amor curador. E é exatamente sobre esse cuidado tão especial que a palavra de Jesus nos fala. Um cuidado que ele tem pelos corações que se sentem mais machucados. Vamos ver juntos o que ela nos diz. Salmo 147:3. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as suas feridas. Amados irmãos e irmãs, essa pequena frase, tão cheia de verdade e conforto, que acabamos de ler em Salmos 147:3, é um raio de sol em meio à tempestade que, por vezes, assola nossos corações. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as suas feridas. Pensemos por um instante no que significa ter um coração quebrantado. Não é apenas uma tristeza passageira, não é um desconforto leve. Um coração quebrantado é a imagem de algo que se partiu, que se despedaçou em 1000 pedaços. É a dor de uma traição que você nunca esperava, de um sonho que desmoronou bem diante dos seus olhos, de uma perda que deixou um vazio que parece impossível de preencher. É a exaustão de lutar contra uma doença, a angústia de ver alguém que você ama sofrer, o peso da culpa por erros cometidos, ou a sensação de não ser bom o suficiente, de não ter valor. Um coração quebrantado pode vir de uma decepção profunda com pessoas que você confiava, de um luto que parece não ter fim, de uma solidão que aperta, mesmo quando há pessoas ao redor. É a sensação de que a vida te impôs um fardo pesado demais e que suas forças se esgotaram, deixando você à beira do abismo emocional, sem saber para onde ir ou a quem recorrer. Muitas vezes, quando estamos nessa situação, nos sentimos sozinhos. Achamos que ninguém pode nos entender, que nossa dor é única e intransferível. Tentamos nos recompor sozinhos, colocar um sorriso no rosto, fingir que está tudo bem, mas por dentro, os cacos continuam ali, cortando, sangrando.
E o pior é que às vezes as pessoas ao nosso redor, mesmo com as melhores intenções, não sabem como nos ajudar. Elas podem dizer frases que, em vez de curar, acabam doendo ainda mais, ou podem simplesmente não saber o que fazer diante de tanta fragilidade, daquele nó na garganta que insiste em não desatar. A gente se fecha, se isola, e a ferida, em vez de cicatrizar, parece se aprofundar, criando raízes de amargura e desânimo. O medo de ser mal interpretado, de ser visto como fraco, nos impede de buscar o auxílio que tanto precisamos, e assim, a dor se torna uma companhia silenciosa e cada vez mais pesada. Mas essa passagem, amados, nos traz uma verdade que muda tudo. Ele sara os quebrantados de coração. Quem é Ele? É Jesus. É Jesus quem nos vê em nossa fragilidade mais profunda, quem não ignora nossas lágrimas, quem não minimiza nossa dor. Ele não espera que a gente se recomponha para vir nos ajudar. Pelo contrário, Ele vem justamente quando estamos em pedaços, quando a gente não tem mais forças para sequer pedir ajuda. Ele se aproxima com uma delicadeza que só Ele tem, com um olhar que compreende cada uma das nossas feridas, sem julgamento, sem crítica, apenas com um amor que acolhe, que envolve, que diz: eu estou aqui, eu vejo sua dor, e eu me importo. Ele é o único capaz de olhar para a ferida mais profunda da sua alma e ver não apenas a dor, mas também o potencial para uma nova vida, uma nova história. E não é apenas sara, mas também liga-lhes as suas feridas. Pense em um médico que, com toda a sua perícia e carinho, cuida de um osso quebrado, de uma ferida aberta. Ele não só aplica o remédio, mas também enfaixa, imobiliza, protege, para que a cura possa acontecer de forma completa e sem novas lesões. Jesus faz isso com o nosso coração. Ele não apenas alivia a dor momentânea. Ele vem e liga os pedaços. Isso significa que ele junta o que se partiu com um cuidado que só um artesão cuidadoso tem com sua obra mais preciosa. Ele reconstrói, ele restaura, ele tece novamente o que foi desfeito. Ele pega cada caco, cada pedaço machucado da nossa alma, e com seu amor que é como um bálsamo, os une novamente, não deixando a ferida exposta, mas a envolvendo com sua presença curadora, transformando o que parecia irremediável em um testemunho de sua graça e poder. É como se ele costurasse a alma com fios de esperança, paciência e compaixão. Esse ligar as feridas também nos fala de um processo. A cura de um coração quebrantado raramente é instantânea. Ela é como um jardim que precisa ser regado, cuidado, podado, até que floresça novamente. Jesus não nos promete que a dor vai sumir como num passe de mágica, mas Ele promete estar conosco em cada etapa desse processo. Ele nos dá força para suportar, paciência para esperar e fé para acreditar que, no final, a ferida será transformada em uma cicatriz que conta uma história de superação, de resiliência e, acima de tudo, do seu amor incondicional. Ele nos ensina a olhar para as cicatrizes não como marcas de derrota, mas como evidências da sua fidelidade, da sua capacidade de nos refazer, de nos dar uma nova perspectiva e um novo propósito. Ele nos capacita a transformar a dor em empatia, a tristeza em sabedoria e o quebrantamento em um terreno fértil para o crescimento espiritual. Ele conhece a dor do abandono, do sofrimento físico, da traição dos amigos mais próximos. Ele sabe o que é ter o coração apertado, a alma angustiada, até a ponto de suar sangue. Ele não é um Deus distante, que não compreende a nossa humanidade. Pelo contrário, Ele se fez gente, experimentou as nossas dores, as nossas fraquezas, para que pudesse nos entender plenamente. Por isso, Ele é o único que pode realmente sarar e ligar nossas feridas, porque Ele já esteve lá. Ele já sentiu na própria pele o que é ter o coração quebrantado. Ele sentiu a pontada da rejeição, a agonia da incompreensão, o peso do mundo sobre os ombros. Ele sabe como é ter o coração esmagado, e por isso, sua compaixão por nós é infinita e genuína.
Então, amados, se hoje você se sente com o coração em pedaços, se a vida te machucou de um jeito que parece incurável, lembre-se dessa promessa. Não há ferida que seja grande demais para Jesus. Não há quebrantamento que Ele não possa tocar e transformar. Permita que Ele se aproxime, que Ele toque o seu coração com a sua ternura. Abra-se para o seu cuidado, para o seu amor que reconstrói. Ele está esperando por você, com os braços abertos, pronto para sarar e ligar cada uma das suas feridas, transformando a sua dor em esperança, a sua tristeza em consolo e o seu quebrantamento em uma nova força. Ele anseia por restaurar a sua alegria, por enxugar suas lágrimas e por te mostrar um caminho de paz que só Ele pode oferecer. Confie nele, entregue a Ele cada pedaço machucado do seu ser, e é com essa certeza inabalável de que Ele está sempre pronto a nos acolher, a nos curar e a nos amar incondicionalmente, que vamos agora elevar nossos corações em oração, pedindo a Ele que venha e nos cure, nos envolva e nos reerga, fortalecendo a nossa fé em seu poder restaurador. Ah, Jesus, meu amado Jesus, aqui estamos nós, teus amados irmãos e irmãs, com o coração aberto e, para muitos de nós, em pedaços. Lemos a tua palavra, essa promessa tão doce e verdadeira, de que tu saras os quebrantados de coração e ligas as nossas feridas. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos de ti. Precisamos do teu toque gentil, do teu abraço que conforta, da tua presença que acalma a tempestade em nossa alma. Tu és o único que realmente compreende a profundidade do que sentimos, a extensão do que nos aflige, pois tu mesmo experimentaste a dor e o quebrantamento na tua jornada entre nós. Olha para nós, Jesus, com o teu olhar de amor, aquele olhar que penetra a alma e vê além das aparências. Tu conheces cada um de nós pelo nome, conheces a história de cada cicatriz, o peso de cada lágrima que já rolou pelo nosso rosto, em momentos de desespero e solidão. Tu sabes da dor que carregamos em silêncio, aquela que não contamos a ninguém, os medos que nos paralisam e nos impedem de avançar, as angústias que roubam o nosso sono e a nossa paz. Não há nada escondido de ti, Jesus. Tu vês a profundidade do nosso quebrantamento, a dimensão exata das nossas feridas, aquelas que estão expostas e aquelas que guardamos às 7 chaves, por vergonha ou por medo de não sermos compreendidos. Hoje, Jesus, nós te apresentamos cada coração quebrado por uma decepção avassaladora. Talvez seja a decepção com um amigo que falhou no momento crucial, com um familiar que nos machucou profundamente com palavras ou atitudes, com um relacionamento amoroso que se desfez, deixando um rastro de mágoa e desconfiança. Ou, quem sabe, a decepção mais dolorosa, aquela com nós mesmos, por erros que cometemos, por escolhas que nos trouxeram consequências amargas e que parecem nos perseguir, nos lembrando constantemente de nossas falhas. Jesus, pega esses pedaços, um por um, com a delicadeza de quem ama profundamente. Com a tua mão santa, com o teu amor que tudo pode e tudo restaura, começa a uni-los novamente. Liga essas feridas da alma, Jesus, aquelas que nos fazem questionar nosso valor, nossa capacidade de amar e ser amado, de confiar novamente. Limpa a dor lancinante da traição, a amargura que tenta se instalar por causa da rejeição, a tristeza profunda de um adeus que não queríamos dar e que ainda ecoa em nossa mente. Nós te pedimos que tu nos ajudes a ver que, mesmo nesses momentos, tua presença é constante e que o teu amor nunca falha. Nós te pedimos, Jesus, por aqueles que carregam o peso do luto, essa dor que é como uma chaga aberta no peito, a dor da perda de alguém querido, que partiu e deixou um vazio imenso, uma saudade que aperta o peito e tira o ar, deixando um silêncio ensurdecedor. Tu conheces essa dor, Jesus. Tu choraste no túmulo de Lázaro. Experimentaste a dor da separação e da ausência. Tu entendes o que é sentir a falta, o que é ter o coração dilacerado pela ausência de alguém que amamos. Vem, Jesus, e consola esses corações que choram. Enxuga essas lágrimas,
Não as apagues, mas as transforme em memórias doces de amor, em gratidão sincera pelo tempo vivido e em uma esperança renovada de que a vida em ti é eterna. Liga as feridas da saudade com a promessa do reencontro em tua glória. Dá paz a quem se sente perdido na escuridão da dor, a quem sente que a vida parou naquele momento de despedida. Que a tua luz brilhe sobre a escuridão do luto. E por aqueles, Jesus, que estão com o coração quebrantado por causa da doença, seja ela física ou emocional. Seja a doença própria, que consome as energias, que rouba a má alegria, que limita os movimentos e os sonhos. Seja a doença de um ente querido, que nos faz sentir impotentes, com o coração em aflição e a alma em sofrimento, vendo a dor de quem amamos. Tu és o grande médico, Jesus. Tu curaste os enfermos, restauraste a saúde, trouxeste esperança onde não havia mais. Vem e toca esses corpos, essas mentes, com o teu poder curador que atravessa as barreiras do impossível. Alivia a dor física que atormenta, acalma a angústia da incerteza sobre o futuro, o medo do desconhecido. E, acima de tudo, sara o coração que se sente fraco, que se sente desamparado diante do desafio da enfermidade. Liga as feridas da alma que acompanham a dor do corpo, o desânimo, a sensação de impotência, dá força para enfrentar cada dia, para continuar lutando, e fé para crer que, em ti, há sempre uma fonte de vida, de cura e de renovação, e que o teu plano é perfeito, mesmo quando não o compreendemos. Jesus, nós te pedimos também pelos corações que se quebraram por causa de injustiças, grandes ou pequenas, pessoas que foram enganadas, que perderam o que era seu por direito, que foram vítimas de crueldade e maldade de outros. A dor da injustiça é profunda, Jesus. Ela gera revolta, amargura, e pode endurecer o coração, nos tornando prisioneiros do rancor. Vem e quebra essa corrente de dor que nos prende. Traz a tua justiça, a tua paz, para essas vidas que clamam por alívio. Ajuda-nos a perdoar, Jesus, não porque o outro mereça, mas porque o perdão liberta o nosso próprio coração de um peso que não nos pertence. Liga as feridas da amargura, da raiva, do ressentimento, e as substitua pela tua paz, que excede todo o entendimento, aquela paz que nos permite seguir em frente sem carregar o fardo alheio. Ensina-nos a confiar que tu vês tudo, que nada passa despercebido aos teus olhos, e que no tempo certo, a tua mão de justiça agirá, trazendo clareza e restauração. E por aqueles que se sentem quebrantados pela solidão, Jesus. Por aqueles que se sentem sós, mesmo em meio à multidão, cercados de pessoas, mas com um vazio imenso na alma. Por aqueles que anseiam por um abraço verdadeiro, por uma palavra amiga que conforte, por um olhar que os veja de verdade, que os reconheça, que lhes diga que são importantes. Tu conheces a solidão, Jesus. Foste rejeitado, incompreendido, abandonado pelos teus na hora mais difícil. Vem e abraça esses corações que clamam por companhia. Faz com que sintam a tua presença de forma real, tangível, preenchendo cada espaço vazio. Que eles saibam que nunca, jamais, estão sozinhos, porque tu estás sempre com eles, uma companhia fiel e constante. Liga as feridas do isolamento, do vazio existencial, e preenche-as com o teu amor que nos conecta uns aos outros, e acima de tudo, a ti, a fonte de toda a vida e comunhão. Pedimos também, Jesus, pelos corações que se sentem quebrantados pela ansiedade e pelo medo que paralisam, pela preocupação excessiva com o futuro incerto, com as contas que não fecham, com a saúde dos filhos, com a segurança da família, com o trabalho, por aqueles que vivem com o coração apertado, com o pensamento acelerado, sem conseguir encontrar descanso e paz, sem conseguir viver o presente. Tu nos ensinaste a não nos preocuparmos com o amanhã, pois cada dia tem sua própria angústia. Ajuda-nos, Jesus, a entregar a Ti cada uma dessas preocupações que nos afligem. Liga as feridas do medo,
da incerteza, da falta de controle que nos desespera. Dá-nos a tua paz, aquela paz que o mundo não pode dar, que nos permite descansar em teus braços, sabendo que tu estás no controle de tudo, que tu cuidas de cada detalhe da nossa vida e que o teu amor é um refúgio seguro em meio às tempestades. Jesus, há tantos corações quebrantados por causa de culpas que corroem a alma, pelos erros do passado que nos assombram, pelas escolhas erradas que nos trazem remorso, pelas palavras ditas sem pensar que feriram a nós e aos outros. A culpa pode ser um fardo pesado, que nos impede de seguir em frente, que nos amarra a um passado que não podemos mudar e que nos condena ao sofrimento. Tu és o nosso Redentor, Jesus. Tu perdoaste os pecadores, tu ofereceste uma nova chance a todos que se arrependeram com sinceridade. Vem e perdoa-nos, Jesus, de todo e qualquer pecado, de toda falha. Limpa o nosso coração de toda culpa, de todo remorso que nos oprime. Liga as feridas da vergonha, do arrependimento que paralisa, e nos dá a graça de nos perdoarmos também, e de aceitar o teu perdão que nos liberta e nos dá um novo começo, uma página em branco para escrever uma nova história contigo. Que possamos entender que teu amor é maior que qualquer erro e que tua misericórdia se renova a cada manhã. E por aqueles que se sentem quebrantados na fé, Jesus. Por aqueles que duvidam da tua existência, do teu amor, do teu poder. Por aqueles que questionam o teu propósito, que sentem que a chama da fé está se apagando dentro de si, que se sentem desanimados e confusos diante das adversidades. Por aqueles que oraram e não viram resposta, que se sentem abandonados. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Vem e reacende essa chama, Jesus. Fortalece o que está fraco, ilumina o que está escuro, traz clareza onde há confusão. Liga as feridas da incredulidade, da dúvida que atormenta, da desesperança que tenta nos dominar. Renova a nossa esperança, a nossa confiança em Ti, mesmo quando as circunstâncias tentam nos dizer o contrário e o mundo ao redor parece desabar. Ajuda-nos a lembrar das vezes em que Tu nos sustentaste, em que Tua mão nos guiou, em que Tua voz nos acalmou, e a crer que Tu continuarás a fazer isso, porque Tua fidelidade não tem fim e Teu amor é inabalável. Jesus, nós Te pedimos que, ao ligares as nossas feridas, Tu as transformes em marcas de vitória, em testemunhos vivos do Teu poder restaurador. Que o nosso quebrantamento se torne um canal para a Tua graça, para que possamos um dia consolar outros com o mesmo consolo com que fomos consolados por Ti, compartilhando a Tua luz com quem precisa. Que as nossas cicatrizes contem histórias de superação, de um amor que cura, que restaura, que não desiste de nós, que nos levanta cada vez que caímos. Que elas sejam lembretes visíveis da Tua bondade e da Tua capacidade de transformar a dor em propósito. Nós Te agradecemos, Jesus, porque Tu és o Deus que vê, que sente, que se importa de verdade com cada detalhe da nossa vida. Agradecemos porque a Tua promessa é verdadeira e eterna, e se cumpre em cada um de nós. Agradecemos porque Tu estás aqui agora, neste exato momento, ouvindo cada palavra desta oração, sentindo cada suspiro, e já começando a agir em nossos corações, trazendo cura e paz. Que a Tua paz inunde cada canto da nossa alma, que a Tua esperança nos impulsione a seguir em frente com coragem, e que o Teu amor nos envolva de tal forma que possamos nos sentir seguros, amados e protegidos em Teus braços, independentemente das circunstâncias. Nós confiamos em Ti, Jesus. Confiamos que Tu estás no controle de cada situação, de cada dor, de cada processo de cura que se inicia em nós. Confiamos que o Teu tempo é perfeito e que o Teu plano para nós é de bem. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e que a nossa história, marcada pelo Teu toque curador, se torne um hino de louvor à Tua bondade, à Tua fidelidade e ao Teu poder incomparável. Em Teu nome, Jesus, nós oramos, entregando a Ti o nosso coração, com todas as suas dores, fragilidades
e esperanças. Amém. E com essa certeza de que Jesus ouve e age, de que Ele nos ama e nos cuida, vamos para a nossa conclusão, carregando a esperança em nossos corações, sabendo que nunca estamos sozinhos. Amém. Amados irmãos e irmãs, que essa mensagem de esperança e cura, baseada na verdade inabalável de que Jesus sara os corações quebrantados e liga as nossas feridas, permaneça viva em cada um de vocês. Lembrem-se, em cada desafio, em cada momento de dor, em cada decepção que a vida possa trazer, Jesus está ao seu lado. Ele não apenas vê a sua dor, Ele a entende, Ele a sente, e Ele está pronto para envolvê-lo em seu amor curador. Não há ferida que seja grande demais para Ele, nem coração quebrado que Ele não possa restaurar. A sua presença é o bálsamo mais poderoso, o curativo mais eficaz para a alma. Ele não desiste de você, nunca. Acredite nessa verdade, agarre-se a ela com todas as suas forças. Deixe que a paz que Ele oferece inunde o seu ser e que a esperança seja a sua âncora nos dias difíceis. Nós somos uma comunidade de fé, de pessoas que se apoiam e que buscam em Jesus a força para cada dia. E pensando nisso, eu gostaria de fazer um convite muito especial a você, meu amado irmão e minha amada irmã. Se esta mensagem tocou o seu coração, se ela trouxe um pingo de conforto, um raio de luz para a sua escuridão, por favor, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo. Pense em alguém que você conhece que pode estar precisando ouvir exatamente essas palavras hoje. Alguém que está com o coração apertado, precisando de um toque de Jesus. Um simples clique pode fazer toda a diferença na vida de alguém. E não pare por aí. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Conte-nos como essa mensagem te alcançou, ou se você tem um pedido de oração. Queremos orar com você e por você. A sua história, a sua dor, a sua esperança, importam para nós e importam para Jesus. Juntos, somos mais fortes, e a oração de um pelos outros tem um poder imenso. Se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que são preparados com muito carinho para edificar a sua fé e trazer mais da presença de Jesus para a sua vida. Juntos, continuaremos a fortalecer a nossa fé, a buscar a cura em Jesus e a compartilhar o amor dele com o mundo. Que a paz de Jesus esteja com você hoje e sempre, renovando seu coração e fortalecendo sua alma. Confie nele, pois ele está sempre com você. Amém.